Ana Brazão, do GEOTA, Grupo de Estudos do Ordenamento do Território, está agora na edição da noite. Boa noite, Ana. O GEOTA tem-se manifestado contra a construção desta barragem, mas de alguma forma fez ouvir mais alto o protesto depois do sismo da semana passada, muito perto de Marco Canaveses. Por que exatamente? Boa noite, obrigada pelo convite. Sim, o GEOTA, desde o lançamento da barragem, portanto, em 2007, faz parte da barragem do Fredão, faz parte do conjunto de barragens aprovada no Plano Nacional de Barragens, tem feito várias vezes ouvir a sua voz e aquilo que são para nós os argumentos contrários à construção da barragem. Para além de todos os critérios económicos, sociais e ambientais, há aqui um fator acrescido no caso da barragem de Fredão, que é mesmo a questão da segurança. Estamos a falar de duas barragens que ficarão, portanto, cerca de 6 km para cima, a jusante da cidade de Amarante, em cima de locais com atividade sísmica e que, portanto, em caso de ruptura, colocarão toda a cidade de Amarante, ou pelo menos as zonas ribeirinhas, em perigo de vida. E há, de facto, estudos científicos que suportem isso que é defendido pelo GEOTA, ou seja, que uma barragem pode também induzir um grande sismo? Sim. Neste caso, na barragem de Fredão, há que ver dois aspectos, não é? Portanto, o primeiro diz que estão à proximidade e, portanto, isso aí também foi um aspecto levantado na altura pela Autoridade Nacional para a Proteção Civil. Havia, de facto, um risco para a cidade. E depois há outra questão que se tem verificado um pouco por todo o mundo. Neste momento já são estimados cerca de 100 casos de sismos que estiveram diretamente relacionados com barragens. Isto acontece porque nós temos a construção de uma barragem, tem que ser uma grande barragem com um grande volume de água. Esse grande volume de água vai exercer a sua pressão sobre aquele novo local. Para além disso, alguma dessa água vai se infiltrando, o que faz com que a junção junto às rochas funcione um pouco, a água funcione um pouco com manteiga. Ou seja, qualquer movimento de terras que haja, é muito mais fácil haver fricção e, portanto, consequentemente, haver maior movimento de terras. E não se consegue minimizar esse risco? A solução é mesmo não construir a barragem? A solução aqui seria seguir o princípio da precaução e evitar de todo tal risco. Mas, entretanto, é preciso continuar a gerar energia elétrica no país, numa altura em que, por exemplo, a solução eólica já está a ser amplamente explorada em Portugal. O que é que o GEOTA defende exatamente em relação a isto? Exatamente. Nós sabemos que existe essa procura crescente de eletricidade, mas também sabemos que esta barragem, por exemplo, apenas irá contribuir com 0,6% para o consumo de eletricidade nacional. Isto significa que com outros investimentos, com muito menores impactos, poderíamos investir, por exemplo, no solar, ou então algo ainda muito mais eficaz, que seria a redução do nosso consumo elétrico ao aumentarmos a eficiência energética. Existem setores como o da indústria, por exemplo, onde existe um grande potencial para a poupança daquilo que são os consumos. Isso permitiria também, por exemplo, alavancar e tornar muitas indústrias economicamente mais competitivas ao reduzir os seus custos de produção. Esta decisão ainda não está totalmente tomada, esta decisão da construção da barragem. O Governo decidiu até estender o prazo para essa decisão. O GEOTA e, de uma forma genérica, as associações ambientalistas têm dito que o Plano Nacional de Barragens nem sempre é transparente. O que é que querem dizer ao certo com isso? Existe sempre, desde o início do processo, existe sempre uma quantidade de informação e uma quantidade e houve um conjunto de decisões que para nós nunca foram claras. E nunca foram claras a forma como foram tomadas ou porquê que foram tomadas. E aquilo que aconteceu, por exemplo, na semana passada, foi a aprovação de uma resolução do Conselho de Ministros que prolonga, por exemplo, aquilo que é a validade da suspensão dos planos diretores municipais nas zonas a afetar. Acontece que esta barragem foi aprovada por lei em 2010 e nessa lei em 2010 essa aprovação só seria válida por 2 anos. Contudo, todas as prorrogações e alterações e prolongamentos têm permitido que esta autorização se prolongue até hoje. Ou seja, aquilo que vamos ver é que em 2019 se calhar vamos ter uma barragem a começar as obras com base em informação retirada no terreno 10 anos antes. E neste momento tudo aquilo que é as condições ambientais, as condições sociais também daquela região estão profundamente alteradas. Considera que existem outro género de interesses que fazem avançar estas decisões e, eventualmente, esta construção da barragem? Até porque, em fevereiro, o GEOTA entregou uma queixa-crime na Procuradoria-Geral para que fosse desencadeada uma investigação, precisamente, aos negócios das novas barragens de Trás-os-Montes, da Iberdrola e da EDP. Que desconfiança é esta do GEOTA? Estas desconfianças não são, na verdade, lá está. Estivemos a estudar o processo desde a sua aprovação e compreendemos que houve uma quantidade houve um conjunto de decisões que foram tomadas que não deveriam ter sido tomadas. E nós não compreendemos, sabendo aquilo que os dados técnicos estavam na mesa, os relatórios, os pareceres das autoridades responsáveis eram conhecidos e, portanto, não compreendemos o porquê de algumas decisões. Sabemos, por exemplo, que uma das grandes vantagens, neste caso, respondendo à pergunta diretamente, uma das grandes vantagens de construir estas grandes obras é, de facto, a mão de obra que dão
nos locais durante a sua fase de construção, mas também sabemos depois que ficam vazios nos locais, ou seja, depois da barragem construída, todo o potencial que havia da região é perdido com essa construção. De facto, o GEOTA tem chamado a atenção para este assunto, organizado até eventualmente alguns protestos. Pediram também esclarecimentos ao Ministério do Ambiente. Foi-lhes dito alguma coisa, entretanto? Que contactos é que têm sido feitos? Não. Frequentemente, quando temos algumas questões, colocamos, portanto, a quem é da autoridade, e neste caso colocamos ao Ministério do Ambiente, mas não tivemos qualquer resposta. A resposta que obtivemos foi depois na resolução do Conselho de Ministros, e é apenas esta informação que nós temos até à data. E ficaram esclarecidos depois dessa resolução? Não, ficámos ainda com mais dúvidas. Portanto, vamos continuar a pedir e exigir esclarecimentos e que sejam colocados cá fora, publicamente. Ana Brazão, do GEOTA, na edição da Noite da SIC Notícias. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigada.